Olá, eu sou Márcio Martins, sócio-diretor da Minas Conte Contabilidade, e vamos iniciar mais um Minas Conte Pod. E hoje vamos trazer aqui um case de sucesso. Charles Daniel, da Delta T. Ele é um case de sucesso da Minas Conte, né? Eu gostaria, Daniel, que você se apresentasse para o nosso público, para os nossos ouvintes, falasse um pouco do seu produto, do seu negócio. Por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Márcio. Prazer receber essa convocação para participar do Minas Conte Pod. Meu nome é Charles, eu sou engenheiro mecânico, eu sou empresário e eu tenho uma empresa de projetos de engenharia. A Delta T Projetos é uma empresa especialista na elaboração de projetos de climatização e ventilação mecânica para o ramo da construção civil. Nós elaboramos projetos tanto para a área do ramo civil, edifícios residenciais, comerciais, como também do ramo hospitalar, hospitais, salas limpas e até mesmo outros processos que envolvem climatização e ventilação. Eu costumo falar que onde há uma obra ou uma intervenção ou uma reforma que há necessidade de preocupar com a temperatura e o fluxo do ar, é aí que a Delta T entra. Agradeço o convite novamente, vai ser um prazer bater um papo. Quem sabe isso não pode inspirar, né, outros empresários a ter a Minas Conte como uma parceira aliada da empresa, porque se a Minas Conte pode, a Delta T pode, você também pode, né? Que legal, né, Charles? Realmente é um case de sucesso. Eu me lembro de anos atrás, quando você nos procurou, era outro cenário, onde ali você estava um pouco ansioso com o futuro, né? Uhum. Da empresa, do Uhum. negócio. Você estava até em outra sociedade. E ali a gente teve um papo bacana, onde você acreditou na Minas Conte, acreditou no projeto que a gente tinha para você, mas nada melhor do que você mesmo contar essa história, para a gente, para que nossos ouvintes percebam o quanto é importante ter uma contabilidade consultiva e preventiva. Janeiro de 2019. Eu fui lá na Minas Conte, pedir auxílio barra ajuda no desespero em que eu me encontrava. Eu estava em uma situação, Márcio, onde eu sabia atuar como engenheiro, mas eu não tinha ideia do que é ter uma empresa. Isso tem uma diferença muito grande. Principalmente, eh, o ato de empreender na engenharia nos leva a perceber o quão amadores chegamos quando abrimos uma empresa na primeira vez. E eu lembro que em janeiro de 2019 foi quando nós fizemos a nossa reunião e naquele momento nem conta jurídica bancária, nem nenhuma conta PJ no banco a, a Delta T tinha. E eu não sabia nem como emitir uma nota fiscal e nem o porquê de emitir uma nota fiscal. Então, no momento em que eu conversei com você, foi uma conversa para realmente entender a posição que eu me encontrava e o que eu tinha que fazer para chegar aonde eu queria. Ainda não cheguei, obviamente, mas eu precisava dar os primeiros passos e a minha preocupação era como dar esses pequenos passos de forma correta. Lá em 2019, em janeiro, a Delta T era eu e mais um sócio, e nós havíamos feito a abertura do CNPJ, através de uma contabilidade remota. É uma contabilidade à distância. É uma contabilidade que não tinha a presença e nem o apoio que eu precisava naquele momento. Porque o meu momento era, eu precisava de um direcionamento para a empresa, não para elaborar projetos, porque isso eu sabia. Não até mesmo para vender projetos, porque eu também ali achava que sabia. O problema maior que eu tinha era justamente entender o que eu precisava fazer para seguir o jogo da maneira correta. Legal, né? E às vezes as pessoas confundem muito, Charles, tecnologia
com um processo mais robotizado, aquela coisa que talvez não venha trazer tanto sucesso pro negócio, a gente tem que entender o seguinte: dentro da nossa proposta com você dentro da Delta T, era fazer você entender o jogo do microempresário quando está iniciando. Muitas vezes, o eu empresa, né, que você é o operacional, você é o comercial, você fica um pouco perdido quando você abre um CNPJ, você não sabe a regra do jogo. Um pouco foi até legal, você fica totalmente perdido. É. E naquele momento a gente percebeu que realmente você estava perdido, que você precisava de um direcionamento. A contabilidade online, nada contra, porque tem público para tudo, Uhum. muitas vezes ela não tem essa capacidade de estar próximo do cliente, para dar esse direcionamento, para fazer os apontamentos corretos, Sim. né? Fazer essas sinalizações. E você tem uma característica muito bacana, que é praticar a escutativa. Isso nos ajudou demais, porque quem pratica a escutativa, independente de concordar ou não com as nossas posições, né, para fins de tomada de decisões, é importante o empresário ouvir, Uhum. principalmente o contador, que tem ali todo o processo de informação em mãos. Porque a contabilidade, é o que a gente sempre diz, ela não é para o fisco tão somente. O fisco é uma obrigação. Uhum. Mas o melhor usuário da contabilidade tem que ser o contribuinte. Tem que ser aquele cliente que a gente está atendendo. Uhum. Como você praticou toda essa escutativa, e a gente vê construindo isso ao longo do tempo, foi um case de sucesso muito interessante, que a gente percebeu o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e isso não tem limite, né? Não tem. Não tem limite. Não tem Eu limite. acredito que você chegou num ponto que a gente, do ponto de vista estratégico, ainda é só a pontinha do iceberg. Ainda a gente vai crescer e construir muito mais, né? Eu sinto isso também, Márcio. É. Eu sinto Agora, isso. uma outra pergunta, dentro do impacto da mudança de contabilidade online, que não é consultiva, que não é preventiva, tem essa característica, é aquela contabilidade faça você mesmo, né? Uhum. Qual que foi a mudança dessa migração para a contabilidade digital, que usa da tecnologia como um processo de ajuda, Uhum. porém, é uma contabilidade consultiva, preventiva e humanizada? Qual que foi o impacto real na sua atividade? Quando a gente conversou, lá em janeiro de 2019, você me direcionou para todos os desafios que eu precisava entender. Charles, você precisa fazer isso. Se você continuar fazendo isso todo dia, a tendência é que isso se resolva. Só que, você falou muito legal na época, você falou assim, Charles, tem uma coisa que eu não vou conseguir fazer por você, que é a sua parte. Então, não adianta nada eu preparar aqui a contabilidade, a Minas Conte, e você não fazer a sua parte. Porque é muito comum, né, Márcio? Um parênteses, é muito comum, na minha área da engenharia, os engenheiros continuarem como CLT e eles pegarem projetos por fora no final de semana. Eu decidi justamente não fazer isso, não praticar isso, estar à disposição das empresas para que eu tenha mais horário, mais tempo para poder fazer. E aí, quando você tem a emissão de nota fiscal, você tem a retenção da parte do seu maior sócio, que é o Estado. E aí, a princípio, o que aparentemente é o inteligente a se fazer é: eu não preciso ter esse sócio. Eu posso fazer o meu projeto, eu ganho ali R$ 1.000 para mim. Coloco na minha conta pessoa física. E você me explicou da seguinte forma, Charles, isso é uma coisa que ao primeiro momento é muito inteligente, mas isso não se sustenta. Porque para você consiga novos projetos ou projetos maiores, você precisa de ter um sócio. Porque as empresas maiores também têm esse sócio. E quando você me falou isso, eu falei, tudo bem, então vamos seguir a regra do jogo. Por mais que eu tenha ali um projeto pequeno, eu vou fazer questão de emitir nota fiscal e tudo mais. Então, no início foi difícil, porque muitos clientes não queriam que eu emitisse nota fiscal. Sabe aquela coisa, Uhum. aquele peso ali do início. E aí você me falou assim, Charles, olha, a Minas Conte é uma contabilidade diferente de contabilidade online, é uma contabilidade que está presente. Só que ela é uma contabilidade digital. Aí eu fui embora e pensei, uai, não mudou nada. Eu vim aqui, eu passei de uma contabilidade online, aí eu vou no contador e ele me fala que é uma contabilidade digital. Né? Tudo bem. Eu percebi que a digitalização é diferente. Porque como
hoje a tecnologia proporciona que nós tenhamos um fluxo de informação muito mais rápido, a contabilidade digital, ela também tem tomadas de decisões muito rápidas. Porém, a digitalização da contabilidade não quer dizer que ela não esteja presente. E era exatamente o que eu preciso. Então, quando você me explicou que eu precisava seguir as regras do jogo, e quando você me mostrou que a contabilidade digital, ela está presente tão quanto uma contabilidade ali, vamos dizer, conservadora, aí eu só precisei seguir. Eu só precisei vender e reportar ali todo mês o que eu tinha feito, né? Então, eu até pegando um gancho, né, da experiência que eu tive na Minas Conte, a princípio foi muito doloroso. Não foi fácil, não. Essa é a grande dor dos empresários, sabe? É, Porque você já está ali na zona de conforto é. e a gente sabe que o nosso sócio majoritário é Uhum. o governo. E a gente tem que respeitar essa regra. Por quê? Se você não respeita essa regra, te mata comercialmente. Se você não tem a capacidade de emitir uma nota fiscal, de contratar uma empresa para o seu negócio, você legalizar a sua empresa do ponto de vista fiscal, do ponto de vista societário, enfim, dar todas essas tratativas, você perde a oportunidade. Uhum. E ali você fica na margem da informalidade. Uhum. E quando o governo pega o atalho lá na frente e te pega, que é o que Uhum. acontece, né? Aí complica muito, né? Porque hoje o governo ele já manda os débitos para cartório. Você praticamente cancela o seu CPF. É o que acontece com a maioria dos empresários que não estão atentos à formalização. Uhum. E estava na sua cabeça a formalização, você só não tinha um caminho, Exato. né? Olha, você tinha conhecimento, tinha um produto, mas faltava o quê? Direcionamento. E é isso que a contabilidade faz, né? Fazer direcionamento, seja no departamento pessoal, no departamento fiscal, no departamento contábil, no societário, né? Aplicando ali o nosso trabalho que a gente faz muito bem feito lá na contabilidade, que desde o onboard ao dashboard, no sentido de estar ajudando. Recentemente você teve lá na contabilidade, né? Esse mês, Foi. tá fresquinho isso, né? Para Tá. fazer o planejamento tributário de 2026. Olha a importância de uma contabilidade. Imagina se você vai para 2026 sem informação da reforma tributária, né? Vai fazer uma precificação de um novo serviço, de um novo trabalho, mas não tem nem a projeção do impacto da reforma tributária na sua atividade. E aí você acaba saindo na frente quando você tem uma contabilidade atuante. Porque a contabilidade digital, ela usa da tecnologia a favor do cliente, Sim. né? Uhum. Mas a contabilidade, ela continua sendo consultiva, preventiva. Exatamente. E aí, Márcio, até uma questão também que você pontuou muito na nossa reunião de 2019, em janeiro de 2019, acho que foi dia 11 de janeiro de 2019. Você falou, além de tudo isso, da parte técnica da contabilidade, você me deu ali um fôlego e um direcionamento no que tange a jornada do empresário. Você simplesmente contou para mim, você falou assim, Charles, tá vendo a Minas Conte aqui? Eu tô. Ele, pois é, hoje ali você tem ali uma pessoa que faz aquilo, uma pessoa que faz aquilo outro, outra que faz aquilo outro, e hoje eu sou o gestor dessa empresa. Eu falei, ele, pois é, vai acontecer a mesma coisa com você. E isso você não vai perceber. Você só vai perceber no momento que você der um próximo passo. E aí, na hora que você der um próximo passo, você vai olhar para trás e falar, caramba, eu fazia isso, hoje eu preciso de uma pessoa para fazer isso para mim. E eu falei assim, Márcio, é possível eu sofrer menos? Aí você falou assim, não. Você precisa fazer a coisa certa, porque o sofrimento vai ser da mesma forma. E isso não garante nada. Você pode estar fazendo tudo certo, sofrendo e lá na frente não der errado. Mas nós aqui, da contabilidade, estaremos respaldando os seus números e a forma como você vai estar atuando. Mas a direção da empresa quem toma é você. Então essa parte eu não faço para você. Então, no momento que você conversou comigo a respeito disso, foi realmente mais um ponto, que foi a parte de consultor empresarial. É. Então você trouxe a sua experiência como empresário e mostrou para mim que dá para fazer. Você pode fazer. Então fechamos aqui mais um Minas Conte Pode. Você também pode, né? Então curtam, comentem, compartilhem. Estejam com a gente nessa jornada.
E afinal de contas, ter uma empresa é uma jornada. Com certeza. E eu até falo, se você conhece algum empreendedor, empresário, principalmente engenheiro, que faz projeto no final de semana e trabalha numa empresa, fala para ele fazer a seguinte conta. Cara, quanto custa você estar desprendendo o seu final de semana para fazer projetos por fora? Que tal você pegar esses projetos que faz no final de semana e fazer durante a semana para empresas? Mostra esse podcast, mostra a minha história, eu coloco à disposição para poder também trocar uma ideia, conversar, e com certeza tenham um excelente contador. Márcio, tenham um excelente contador. Minas Conte, tenham um excelente contador junto com vocês. A referência do Márcio eu repasso, é a minha confiança. Então fica aí o meu jabá para o Márcio também. Obrigado, Charlie. Muito obrigado, pessoal, por estar nos ouvindo. Compartilhe, deixe comentários e até o próximo Minas Conte Pode, porque você também pode.